Deixa eu falar uma coisinha aqui para vocês. Sempre que eu falo sobre depressão, né? As pessoas ficam curiosas, né? Eu acho que muitos até ficam duvidando, né? E, mas assim, eu já tive depressão 2 vezes. Eu já tive quando eu era bem mais nova, né? Eu tinha uns 30 anos por aí assim. Eu tive uma depressão pós-parto. Foi depressão pós-parto. Essa depressão foi bem difícil para mim. Foi um tempo bem difícil para mim, né? Porque até então eu tinha 3 filhos pequenos, né? E daí aquela vida lá na roça, aquela coisa. E eu não entendia direito, né? Só que é, se eu tivesse o conhecimento do que causou a minha depressão, né? A depressão pós-parto, eu tinha, eu tinha me recuperado, né? Antes, eu não precisaria passar por tanta coisa que eu passei, porque eu passei uns 6 meses mais no hospital do que em casa, do que em casa. E essa depressão, ela foi gerada por um motivo, né? Só que eu não vou falar, eu não vou falar, não é? Mas então foi por esse motivo que me veio essa depressão pós-parto e por eu ser tão nova, eu acho, eu não soube lidar com essa situação, ou talvez eu não quis aceitar, eu não quis aceitar. Muitas vezes é que nem eu falo, hoje eu tenho uma outra visão das coisas. Hoje eu tomei conhecimento de muitas coisas, né? Então assim, hoje eu vejo que para mim tudo é mais fácil para mim contornar, para me lidar, porque eu tenho conhecimento, né? E assim, para mim foi um sofrimento muito grande, né? E se eu falar para vocês que quem me curou, quem me curou foi um curandeiro. Eu não vou mentir. Um curandeiro que me curou. E ele falou para mim uma coisa que nenhum médico nunca tinha falado para mim. Ele me curou com banho de raízes, né? Só banho de raízes, né? Mistura de raízes, esse banho, né? Me passou três remédios, para mim misturar os três em um só e tomar, né? Só que ele falou uma coisa para mim: não vai esperar só pelos remédios, não. Você também tem que se ajudar. Você procure se ajudar, procurar se ajudar. Os remédios é para lhe dar para lhe tirar essa perturbação do seu pensamento, da sua cabeça, né? Para lhe acalmar. O remédio é para lhe acalmar. Tanto que um remédio, eu não vou falar o nome dos remédios, mas um remédio é para os nervos, fortalecer os nervos, que é para nervo, um desses remédios. O outro remédio é um remédio que ele é apropriado para cabeça, para cabeça. O outro remédio é apropriado para fígado, coisa no fígado. Então, esses 3 remédios para tomar junto. Eu tomei esses 3 remédios junto. E ele ainda me falou: não fique só em casa
enquanto estiver tomando esses remédios, você vai para casa de alguém onde você fica com mais pessoas, porque a minha depressão foi... Eu tinha medo de ficar sozinha em casa, de ficar sozinha, mas só à noite, porque durante o dia eu não tinha nenhum problema comigo, nenhum problema. Era só à noite, era à noite. O meu medo era quando eu via anoitecer, aquela escuridão lá na roça. Eu olhava assim, tudo escuro, só via aquela escuridão. E esse era o meu medo, de dormir e não acordar mais. Então esse era o meu medo, porque no meu pensamento eu ouvia: se dormir não vai acordar mais, se dormir não acorda mais. Eu ia dormir e não ia, no outro dia não ia acordar. Então era isso que estava no meu pensamento, era isso. Por isso que às vezes tem pessoas que falam que ouvem vozes. Mas é isso, é o nosso pensamento. Vai certo, sabe? E a gente acha que está ouvindo vozes. Então eu não dormia, eu não conseguia dormir, eu ficava com o olho duro, duro. Eu não dormia. Não dormia, com medo de dormir e não acordar. Era um sofrimento, era um sofrimento. Durante eu tomando. Aí ele me falou isso para mim, me deu esse conselho: não vá tomar esse remédio e ficar só para dormir sozinho em casa. Vá dormir na casa de alguém onde tem bastante gente. Então, assim, durante esse meu tratamento desse meu remédio, eu fui para a casa de uma comadre minha, que lá era muita gente, tinha muita gente. Então, assim, eu ia dormir sossegada, porque se dormisse alguém comigo em casa assim, eu dormia sem medo, eu não tinha nenhum medo, nenhum medo. O meu medo era de dormir só com os meus filhos, sozinha em casa. Era só isso. Mas se tivesse alguém para dormir mais eu não tinha medo. Então, assim, como eu não tinha, então eu fui passar essa temporada dos remédios lá na minha comadre. Então, tomei os remédios, dormia, eu comecei a dormir, porque eu dormia tranquila, sossegada, sabe? Não tinha medo. Tomei os remédios todinho. Fiquei, fiquei boa, graças a Deus. Graças a Deus, fiquei boa. Então, assim, essa minha depressão foi causada após parto. Foi isso. Foi difícil, foi difícil. Porque eu não soube lidar com essa situação. E eu sabia do que era. Eu sabia do que era. Mas por eu ser uma mulher inexperiente, então, para mim foi difícil. Já agora, depois, já deu bem madura, já agora, há uns anos atrás também, me causou de novo uma depressão. Passei por depressão de novo. Só que eu já sabia por quê. Eu já sabia por quê que eu estava passando por essa depressão. Mas só que em mim, dessa vez eu consegui bloquear, eu consegui frear, porque eu já sabia de que era, e eu soube lidar, e eu aceitei. E eu aceitei eu aceitei o meu sofrimento, eu aceitei. Eu aceitei. Então, para mim foi fácil. Para mim foi fácil lidar com essa situação. Tão tal que ninguém soube, eu não falei para ninguém, ninguém sabia se eu estava passando por essa situação, né? Até porque para mim foi fácil para mim lidar. Porque eu fiz um trabalho de conscientização em cima do meu problema, em cima do meu problema. Então eu falo, a depressão é assim, a gente tem que trabalhar em cima daquele problema, porque cada depressão, ela gera com problemas diferentes dos outros. Então, assim, às vezes também assim, por isso que eu falo que é sempre muito importante o apoio da família. E a família sabendo do que gerou aquela depressão, as pessoas ali
de dentro de casa vão trabalhar ali